Oi, pessoal, bom dia! Mais uma vez juntos por aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast. Último do ano, Rosana Costenaro. Bem-vinda. Último episódio. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Exatamente, estamos animadas porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, sobre espiritualidade. E a gente trouxe aqui, a gente pode dizer, uma prata da casa para falar sobre o assunto, né, Camila? Isso aí mesmo. Só também explicando, né, para o pessoal que nós geralmente, né, nos encontramos nas quartas, né? Amanhã é Natal, né? Então, por isso nós antecipamos para hoje o programa que vai ao ar todas as quartas, às 11 horas da manhã, e dessa vez, então, finalizando o ano de 2024 por aqui. Ele é filósofo, teólogo e psicopedagogo. E pároco de Marau, né? A gente geralmente começa o papo contigo, Frei, te apresentando como pároco, né? Hoje nós fizemos questão aqui de destacar também outras das suas formações, porque o nosso assunto é justamente esse, né? Finalizar o ano falando sobre espiritualidade, sobre como é que foi 2024, os desafios que temos para 2025 também, bater um papo sobre perdão, sobre paz, sobre humildade, talvez, porque em várias oportunidades me parece faltou humildade em certas circunstâncias em que nós passamos esse ano, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Bom dia! Bom dia, Rosana, Camila, paz e bem. Paz e bem. Então, é um pouquinho da formação, da minha formação acadêmica, né? Filosofia, psicopedagogia, que foi nos últimos anos também, um mestrado em teologia, um pouco a caminhada aí. E falar um pouquinho, então, não da paróquia hoje, então. Não, hoje de saúde, bem-estar. Mas nós podemos falar já, convidar o pessoal para a missa de hoje à noite, que eu confesso que eu estou ansiosa, porque parece que a encenação vai ter, né, momentos bem emocionantes. E já que nós falamos do Rio Grande do Sul, falei antes, né, da situação toda, que traz também um pouco disso, né, Frei? Um pouco do que nós vivenciamos em 2024. Foi um ano pesado para nós, né? Nesse sentido, eu quero dizer. Sim, foi um ano bem pesado, né, por todas as tragédias, e nós também fomos muito envolvidos, sejam por muitas pessoas conhecidas, né, todos nós pessoas conhecidas que estiveram envolvidas. Eu morei em Canoas, Matias Velho, então também conheço bem aquele chão, né, morei 4 anos, então também muito carinho, muita afetividade por aquele povo, por aqueles que sofreram, mas também agora na sua retomada, na reconstrução, que também é uma fase bonita, né, a vida tem a sua dinâmica. E a reconstrução, ela é constante. As reformas são constantes, mas em alguns momentos também a reconstrução. Seja de prédios, mas seja da pessoa, né? Constantemente a gente tem que ir reformando, né, Camila? Reformando a pessoa, né? O corpo, reformando a saúde, né? As orelhinhas. As orelhas, coloca uma prótese. É que a Camila, ela já sabe que vai passar uns dias a mais no purgatório, já né, Camila? Sei. Lá é quentinho, será? Não sei. Mas é uma história à parte. Mas é que, né, eu não gostava das minhas orelhinhas, agora elas estão no lugarzinho certo. Mas é bom falar sobre reconstrução. Eu acho que nós poderíamos iniciar o nosso papo exatamente com relação a isso, né, Frei? Mas a reconstrução de nós, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. É um momento agora também, né, em que a gente parece que todo mundo diz, final de ano, eu tô super cansada. Nunca entendi isso. Porque depois do dia 1º lá vai ser, para mim, vai ser a mesma coisa, entendeu? Né? Então eu nunca entendi isso da pessoa dizer, estamos cansados. Como que a gente pode sair um pouco dessa prisão que nós nos colocamos? De entender que, porque vai mudar um número, e daí nós temos que renovar as nossas metas. As nossas metas não deveriam ser sempre as mesmas, ou mudar a qualquer momento, se nós entendermos que é necessário. Mas nós precisamos de rito de passagem. Entendi. E isso é significativo, né? O que é um rito de passagem? Por exemplo, o nascimento é um rito de passagem, o batismo é um rito de passagem. Agora se faz muito chá de revelação, né? Enfim, são ritos de passagem. A gente vai fazendo ritos de passagem. E durante o ano também. Por que a gente celebra um aniversário? É um rito de passagem. Bom, encerrou um ciclo, começa um novo. Com essas festas de final de ano também são ritos de passagem. Então, nós estamos aqui, quem está acompanhando também teve um ano, né? Muitas pessoas, um ano bom, maravilhoso, outras um ano difícil que quer esquecer. Então, essas festas de final de ano, encerram um ciclo,
e agora começa um novo. Claro, eu te entendo, tá tudo junto, não é que vai desligar. Bom, terminou agora, dia 31 de dezembro, começa uma nova vida. Não, mas é apenas um rito de passagem. Interessante. É legal pensar assim, né? É verdade. E eu acho que a gente também tem que lembrar de comemorar alguns fatos da nossa vida, e especialmente agora no final do ano, a gente muitas vezes não se encontra com os familiares o ano todo, e chega nesse momento a gente se encontra. É o caso, por exemplo, da minha família. A gente pouco se visita, né? A gente trabalha muito fora e enfim, pouco se visita, e chega no Natal, no final do ano, a gente tem aquele momento marcante em que nos reencontramos, em que vivemos realmente em família e comemoramos estar juntos. Então me parece que esse final de ano e essas festas de final de ano também as nossas emoções se afloram. É assim mesmo, Frei? Sim, todas as emoções, né? As boas e as ruins também, né? Nesse tempo. Por isso que a gente é um tempo de perdão, de reconciliação. Aí alguns grupos fazem amigo secreto, que também ele ajuda nessa dinâmica do perdão, da reconciliação, porque a gente vai pegar um amigo daqui a pouco que não é tão amigo assim, né? Tem disso, né? Tem que contar com a sorte. Né? E aí ajuda nessa dinâmica da reconstrução. Então, eu falava da reforma. A reconstrução é constante, né? Aliás, as reformas são constantes. A gente tem que fazer reforma e manutenção, seja em prédios, mas seja internamente. Nós aqui falando de saúde e bem-estar, faz parte a manutenção. Bom, precisa trocar uma torneira, troca uma torneira, senão vai dar um acidente maior. Tem uma pequena rachadura, tem que fazer uma pintura. São pequenas reformas. Espiritualmente, no nosso corpo, a gente também vai fazendo pequenas reformas. O problema é que em alguns momentos precisa de reconstrução, que é totalmente diferente da reforma, da manutenção. Uma reconstrução. Bom, no Rio Grande do Sul vivemos uma tragédia que precisa de uma reconstrução. Não só estrutural, como também emocional. Uma mulher que é vítima de uma violência sexual, não é só reforma e manutenção, é uma reconstrução. Né? E a gente atende muitas pessoas, né? Mas enfim, vamos pegar uma pessoa que é vítima de violência sexual, ela vai precisar se reconstruir enquanto mulher, se reconstruir enquanto a imagem de homem, do agressor, né? Porque daí todos os homens também precisa reconstruir, enfim. Então, não sei como é que está a vida de cada um que está escutando, se precisa de pequenas reformas, que são normais, e manutenções, ou se precisa de uma reconstrução. É tempo propício, porque é um tempo forte. É um tempo propício para reconstruir também, reconstruir relações e mesmo a si próprio. Sabe que ontem eu encontrei eu visitei o cemitério vertical com o prefeito. Né? Nós falamos, inclusive, parte dessa obra vai ser entregue agora essa semana, e que é da cota social. Interessante também, né, que a gente observe o quanto isso tem ganhado, né, uma notoriedade aí, para que todos tenham aí a certeza, né, de que depois da morte também terão, né, uma condição digna, né, enfim, de se ser sepultado. E nós conversávamos muito assim, e eu sou uma das que tem uma curiosidade grande de saber o que ele fará agora, né? Depois de mais de 12 anos de gestão pública. Eu tive uma ligação com o prefeito, uma amizade com ele antes ainda, porque ele era sempre foi jornalista. E aí eu pedi mais uma vez, eu disse, aí, de agora em diante, né, para onde é que tu vais? O que tu pretendes fazer? E aí ele não fala, mas ele me diz assim, ele disse ontem, eu tô lendo um livro, Camila, e um trecho desse livro que faz o seguinte questionamento: o que faz o teu coração bater mais forte? Daí a primeira coisa que eu disse para ele foi medo, mas eu sei que não foi nesse sentido que ele quis dizer, né? Eu entendi que a decisão dele será com base nisso, no que faz o coração da gente bater mais forte. E por vezes a gente tem que parar e olhar se o nosso coração está batendo na velocidade que a gente gostaria que ele batesse, não é mais ou menos isso? É difícil essa avaliação na realidade, né? A gente olhar para dentro da gente, e as pessoas evitam olhar para dentro de si. Ou não é? Nossa, total. Sim. Tanto que eu disse o medo, por quê? Porque talvez eu não queira dar uma olhadinha no que esteja, né, fazendo com que o meu coração não acelere tanto quanto eu gostaria que ele acelerasse. O olhar para si, para dentro, ele é difícil, mas é necessário.
Eu gosto de fazer comparações porque ajuda também mentalmente a gente a ver o esforço que a gente empreende. Quando a gente tem uma sala de jogos, sabe o que é sala de jogos, né? A gente abre a porta e vai jogando tudo lá dentro. Ah, tá. Toda casa tem uma sala de jogos, né? Eu tenho o quarto da bagunça. É esse aí. Tudo eu não tenho lugar para aquilo, eu coloco lá, gente. Num pebolinho. Não. É abrir a porta e vai jogando. Vai jogando. Okay. Em algum momento tem que organizar aquela sala. Tem que organizar aquele espaço. E como é que a gente organiza se tem um monte de entulho? Só tirando. Tem que tirar tudo e reorganizar. A vida é assim. Se a gente não olha para nós, vai jogando, vai guardando, vai reprimindo. Uma frustração aqui, reprime, não trabalha, não olha. Vai. Uma questão de um relacionamento ali, vai reprimindo, vai jogando ali dentro, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Bom, em algum momento a vida vai cobrar. Seja uma depressão, seja no que for, em algum momento vai. E aí a gente tem que, com paciência, olhar para si e ir retirando. Para reorganizar. Não é só pegar, simplesmente jogar fora. Porque aquilo que está na tua salinha lá, né? São coisas importantes, que em algum momento vai ser importante, vai ser útil. Sim. É tipo a árvore de Natal. Onde é que você coloca a árvore de Natal na casa? Eu coloco tudo lá. A árvore de Natal é aquela coisa que você usa uma vez só no ano, né? As coisas da praia, ou de que tu vai passar as férias. Então, vai tudo para aquele quarto lá, né? Então, de vez em quando... Mas por que é tão difícil, às vezes, nesse quartinho, tem coisas que a gente nunca usa? E a gente se desligar, tu diz? E a gente não consegue se desprender. Não, um dia eu vou utilizar, mas nunca uso. Isso é um exercício que cada um tem que fazer. Eu tenho uma quantidade de calças, de camisas, de sapatos, e quando vou ganhando, vou comprando, eu vou renovando. Não fico com quantidade a mais. Tenho sempre uma quantidade. É uma boa dica, tá? Camila, Rosana. Não, pior que eu não. Não tem muito. Não, mas eu ouço muito as pessoas... Não. Nem nesse sentido, assim, bem tranquilo, assim, realmente, assim, não sou essa de me apegar, assim, a única coisa que eu tenho, para não dizer que eu não tenho uma roupinha de quando eu era nenezinho, assim, para dizer, ok. Uma lembrancinha, assim, uma coisa pequena. Mas o resto agora, uma coisa que a gente guarda nos nossos quartinhos internos também são as mágoas, Frei. E aí? Como é que a gente faz? Especialmente no momento que a gente está chegando no final do ano, a gente vai se encontrar com familiares, às vezes teve alguns desentendimentos ao longo do ano, ou em algum momento isso, enfim, aconteceu ao longo da vida, e talvez nesses encontros se aflore. O que a gente faz com essas mágoas que a gente tem? Como a gente resolve elas? Qual é a maneira mais fácil de resolver uma mágoa? O perdão, ele é libertador. Então, tem um filósofo, Paul Ricoeur, que trabalha muito a questão do perdão. O perdão dá poder à pessoa. Tá? Isso aqui é bem filosofia, mas ele é bem interessante. Enquanto eu não consigo perdoar alguém, aquela pessoa que eu não consigo perdoar exerce poder sobre mim. Por exemplo, se eu e a Camila temos uma situação e eu não consigo perdoar a Camila, todas as vezes que eu me encontrar com a Camila vai gerar alguma coisa dentro de mim. Vai me deixar na defensiva, eu vou me sentir desconfortável. Então a Camila tem poder sobre mim, porque eu não consigo perdoar. Então o Paul Ricoeur trabalha o perdão nesse sentido, que é a pessoa tendo poder sobre os fatos. Então, a partir do momento que eu consigo perdoar a Camila, eu consigo me libertar. Eu tenho poder sobre aquilo que me oprimia, sobre essas mágoas que me oprimiam, que me deixavam triste. Mas tudo pode ser perdoado, Frei? Tudo pode ser perdoado? Sim. A Camila deu até um suspiro aqui. Eu também fiquei com medo. Tem a outra filósofa, Hannah Arendt, que diz que tem o imperdoável. Tá? Que, por exemplo, ela... Mais a Ana. Ela sofreu no contexto... Quebra, hein? O pessoal deu risada aqui nos bastidores, o pessoal não consegue ouvir, mas enfim, Desculpa, Frei, mais um tempo no purgatório. Não, mas por que ela fala do imperdoável? Porque ela viveu num contexto do nazismo, teve todo... Ela judia, né? Também passou por isso, sofreu. Tá. Mas são coisas distintas. O perdão e... Aceitação, quem sabe? Não, a questão penal é diferente. E aí a gente confunde, por isso que a gente tem dificuldade às vezes de perdoar. Anistia.
As consequências sejam na relação, né? Bom, um casal teve uma traição. Bom, daqui a pouco não tem condições mais de viver junto. É possível perdão e é possível não viver mais junto. São coisas diferentes. Na questão penal, eu vou pegar o exemplo agora é Santo São João Paulo II. Ele teve uma tentativa de homicídio, sofreu um atentado. Ele foi na cela, no presídio, perdoar o agressor, quem tentou assassiná-lo. Mas não pediu o perdão da pena. O pecado tem a consequência. Então, entendi. São coisas diferentes. Uma coisa é o perdão meu, outra é a consequência do ato. Bom, se tem uma consequência penal, ele tem que enfrentar essa consequência penal. A Hannah Arendt não entendia muito bem assim. Ela acha que tem o imperdoável. Eu sou da linha que eu acho que sim, que são coisas distintas, né? Se a pessoa é um homicida, né, matou alguém, assassinou, bom, ela pode ter o perdão das vítimas, da família, mas ela tem que pagar a pena. É a mesma coisa que o senhor falava de violência, né, contra a mulher, por exemplo. Se todos nós nos colocarmos no lugar de uma mulher que foi violentada, pensar em perdão é bem complicado, né? Mas ele é necessário. Eu faço vários atendimentos também, né, de todas as situações, e tem atendimento também com mulheres que foram violentadas. Quem que elas culpam mais, que sente que tem mais culpa na história? Elas mesmas. Elas mesmas. Elas não culpam o agressor. Mas isso que é uma coisa que nós precisamos nos desprender. Então, o primeiro perdão que uma mulher violentada tem que ter, né, uma mulher, um homem violentado, uma vítima de agressão sexual, é o perdão a si mesmo. E se é menor de idade, né, além de culpar a si, culpa primeiro os pais. Que às vezes não... Por quê? Porque os pais têm o dever de proteger, mas não sabiam da situação. E nós temos que admitir que às vezes os pais são os agressores. Tem também, né? Mas vou imaginar num cenário que não são eles, né? E culpam a Deus também, né? Porque Deus também tem o dever de nos proteger. O perdão é libertador. E o perdão, ele é atemporal. Nós estamos aqui num tempo específico, num cronos, né? Na filosofia, na teologia, vai falar do cronos e do kairos. O cronos é o tempo cronológico, né? Que é o deus Cronos, da mitologia grega, e a gente usa essa imagem. Cronológico, que é tempo, é contado, são minutos. Nós estamos aqui num tempo. Mas o perdão, ele é atemporal. Ele volta a um fato do passado, que não aconteceu nesse tempo, não está acontecendo agora, mas a gente tem esse poder de voltar no passado e perdoar. O perdão é fantástico. Pois é, e essa paz de espírito, eu digo, é o que todo mundo busca hoje em dia, né? E me parece que a gente está sempre numa correria tão grande, ansiosos em relação a tudo que a gente tem que fazer, né? Dar conta da família, do trabalho, das coisas, e me parece que a gente perdeu um pouco dessa paz. Eu não sei, Frei, até nas pessoas que você atende, você sente que as pessoas elas estão um pouco perturbadas com o seu dia a dia, não conseguindo encontrar a sua paz interior? Sempre foi assim ou hoje está pior? Não, o nível de ansiedade está aumentando, né? A ansiedade, ela é sempre no futuro, né? Ela está sempre relacionada ao futuro. Estamos aqui gravando. Se nós não estivermos aqui, agora, nesse momento, a gente já está pensando, mas daqui a pouco o que eu tenho que fazer? Então, esse nível de estresse... O Papa Francisco usa uma expressão interessante, essa frenesi, né? Essa loucura, sempre pensando para depois. Aí não vive o presente. Tá? Um pouco essa paz de espírito que a gente tanto anseia é sempre no futuro, porque é uma ansiedade louca. Estamos aqui, né? Você dizia, 24 de dezembro, esperando chegar o Natal, esperando chegar as férias. Por quê? Porque depois eu não tenho mais nada que me pressiona. Ao menos eu imagino que não tenho, né? Aí quando chega as férias a gente vai ter algo pressionando. Mas essa pressão é sempre para o futuro, essa ansiedade, que não faz bem, não deixa viver bem o presente. E aí entra a fé, e entra a espiritualidade, entra olhar para si. Eu acho que é isso que a gente gostaria de trazer, Frei. É importante que as pessoas se apeguem à fé, não é mesmo? Sim, a espiritualidade, né?
Quem está nos acompanhando tem pessoas cristãs, tem pessoas não cristãs, de outras igrejas, religiões, ou que não acreditam em nada. Tudo bem, né? Mas cada um tem uma espiritualidade, né? Tem o espírito, né? O espírito está ligado à respiração, está ligado ao pescoço. Tá? Não sabia. O espírito, ele é, na Bíblia, enfim, ele é ruá, é feminino. O espírito, ele é feminino, ele é fecundo, né? O Espírito Santo não é nem... não é masculino, mas se for, é feminino. Mas ele é esse fecundo, né? O Espírito Santo, ele é fecundo, masculino, feminino, mas é fecundo. Ruá está ligado ao pescoço, espírito ao sopro. Se a gente pegar o mito bíblico, por que a gente fala que é mito bíblico? Porque não se sabe como foi a criação. A gente tem um mito, uma narrativa bíblica que diz que Deus pegou o barro, fez o homem e fez o quê? Soprou nas narinas. Deu o espírito através das narinas. Camila, tu que é uma pessoa muito calma, de nós três que estamos aqui, é a mais calma, né, Rosana? Eu acho. É a mais tranquila. Quando a gente fica brabo com alguém, qual é a nossa vontade? A gente fala, vontade de pegar pelo pescoço. Pelo pescoço. Eu nunca tive essa vontade, mas eu tive outras. Melhor nem comentar. Sufocar o espírito da outra pessoa. Entendi. Bem interessante isso. A espiritualidade é vital. Tudo passa pelo pescoço, pela narina. Tá? A espiritualidade é isso, aquilo que a gente respira. Quando dá um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, respira. Controla a respiração. Controla a espiritualidade. Aquilo que a espiritualidade está justamente por isso. Aquilo que a gente respira pode fazer bem para nós ou não. Que é muito diferente de crenças, né? Exatamente. Estou num ambiente carregado. Vou sair daqui. Estou num ambiente carregado. Vou para a natureza. Vou respirar, expirar, fazer exercícios. Então, a espiritualidade é isso, que é diferente de crença, é diferente de fé. Então, todos nós temos uma espiritualidade, aquilo que nós respiramos. E... enfim, grandes pessoas, estudiosos da espiritualidade, dizem algo bonito. Nós estamos aqui numa sala, num ambiente fechado. Aquilo que está dentro de mim, em algum momento, vai sair, vou expirar e você vai respirar, Camila. Sim, nossa, mas é legal a gente parar para pensar nisso, né? Vai sair de mim, vai entrar em você, vai entrar na Rosana. Nossa, jamais passou isso pela minha cabeça, mas é isso mesmo. É assim, inclusive, que a gente fica gripado. Especialmente. Gente, antes de nós continuarmos o bate-papo aqui, vou relembrar que nós estamos com alguns presentinhos para os nossos queridos internautas. Então, você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui, já vou mandando um beijo aqui para a Juliane Risson Daniel, para a Giovana Elizabeth Paul, que já estão concorrendo aqui a nossa camiseta da Tua Rádio Alvorada, e também a essa necessaire linda, ou esse estojo, né, como você preferir. O que você pode colocar, maquiagem, enfim, o que você quiser. A gente, no final aqui do programa, vamos fazer o sorteio e dar esses presentes especiais, né? Presentes especiais de Natal. Legal. Esse ano também nós falamos, né, na tragédia, acho que dá para chamar de tragédia, que aconteceu no Rio Grande do Sul, Frei. E nós tivemos uma eleição municipal e talvez isso não tenha sido tão expressivo como foi na geral e como será daqui a pouco, daqui 2 anos, que é uma polarização. E eu imagino assim que seja uma espécie de ódio, de raiva, de sentimento ruim que uns nutrem pelos outros por pertencerem ao lado ou ao outro. Se criou muito isso, eu penso que a gente sofre consequências disso também. Essa polarização não é anormal, tá? É como... Claro, agora a gente fala em polarização, 2 polos, um diferente do outro, e assim, que se retroalimentam, né? Um depende do outro, não adianta. Exato. Né? Se tem um lado, precisa do outro, e assim por diante. Mas o que perpassa, que é nocivo, é a ideia do puro e do impuro. E é uma ideia bíblica, que vem da teologia, que a teologia trabalha, que a filosofia trabalha. E aí, quando tem o puro e o impuro, a ideia é eliminar o impuro. Ou o bem e o mal. Tá, o puro e impuro, o bem e o mal. Agora entra também essa questão religiosa, põe no meio ali, fica o bem e o mal. Jesus trabalhou muito essa ideia do puro e do impuro. Então, aqui nós estamos com as mulheres. Imagina que no tempo de Jesus as mulheres eram impuras, né?
E uma pessoa sangrando era impura. Por que a mulher era impura? Por causa da menstruação. Então, todos os meses tinha um sangramento por alguns dias, e aí ela se tornava impura. Tá? Jesus tocava as mulheres impuras. E ele totalmente puro. Mas como que ele tocava impuro? No tempo de Jesus, se tocasse uma pessoa impura, quem tocava ficava impuro também. Jesus tocava e purificava. E outra coisa que ele diz: deixa o joio e o trigo vir junto. Não se preocupa. O nosso problema é o problema do puro e do impuro, do bem e do mal. Nós e eles. Esse é o problema. Não é o problema polarização política, não é problema discutir religião, as diferenças, as coisas bonitas e feias da religião. Cada religião tem as suas coisas bonitas e feias. Por quê? Porque é feita de pessoas. O problema é o puro e o impuro, o bem e o mal. Nós contra eles. Nós somos o bem. Nós somos o puro, que é um problema do nazismo. Qual foi o problema do nazismo? Da raça pura. A raça ariana. Purificar. Porque qual é o problema com o machismo? Qual é o problema com a homofobia? Qual é o problema com o racismo? Uma raça pura. Né? Homofobia, os héteros, que são puros, que são do bem, os outros são do mal. Esse é o problema. O problema grande. Isso fala em eliminar, né? Porque daí se tu está convencido que tu é o puro e o outro é impuro, vamos eliminar. Se tu está convencido que eu sou o bem e o outro é o mal, vamos eliminar. Por que a perseguição com as religiões afros? São religiões do mal. Então, se são religiões do mal, vamos eliminar, vamos perseguir. É um problema gravíssimo. Mas e não seria... Isso não é uma falta de empatia do ser humano, de não olhar o lado da outra pessoa? O porquê que ele está naquele grupo, por que ele pertence àquilo? É uma falta de empatia. Um monte de coisa, né? A tolerância. Tolerância, né? exato. Tolerância. Até uma certa ignorância, não sei. Sim, mas eu não preciso concordar. Uma certa não preciso concordar. Eu sou cristão, católico cristão. Eu não preciso concordar com tudo. Eu não preciso concordar com as outras religiões, com tudo. Não preciso, mas tenho que ter tolerância e respeito. Respeito é a palavra. Eu acho que a gente precisa olhar o outro com respeito e com a sua própria verdade. Se a minha verdade é uma e a do outro é outra, né? Tem que respeitar e deu. Agora me parece que, não sei se isso tem se aflorado ou por que isso se aflorou ainda mais nesse último ano, né? Nos últimos anos, eu diria, sabe? E eu não vou correr o risco nem o momento de falar de um lado ou de outro. Mas a gente sabe do que todos nós sabemos do que nós estamos falando, muito mais no contexto político partidário. Mas não é só, né? Não é só, mas eu me refiro mais a isso justamente porque ela falou da família antes, e eu lembro que o ano passado muita gente dizia, o outro ano ainda, não tem mais grupo da família, né? Esse Natal não tem mais, porque muita gente acabou saindo do grupo da família por esse tipo de discussão. Entende? Então, por isso que me parece... E aí que vem essa palavra eliminar que ficou aqui em mim. Porque parece que não tem condições de ter as duas coisas. Eles não conseguem conviver, né? Não, parece não... fica uma convivência impossível. Que é a luta do bem contra o mal, né? Essa é a ideia, do bem contra o mal. Aí, o mal é sempre os outros, né? Óbvio, né? nunca sou eu e o meu grupo, né? Sempre os outros, né? E a tolerância faz parte, o diálogo, o respeito, né? Tudo isso faz parte. Agora, não é simples. Mas, falando de paz também, quero aproveitar e entrar também nesse assunto de paz, né? Que esse tempo, e está linkado com o que nós estamos falando. Esse tempo também se fala de paz e tudo, mas Isaías, já no Antigo Testamento, antes de Jesus, fala que a paz é fruto da justiça. A paz é fruto da justiça. Uma mãe que perde um filho assassinado, e ela diz, eu só quero paz, eu só quero justiça. E ela só vai ter paz quando tiver justiça. Nós acompanhamos aqui no Rio Grande do Sul, que ainda dói, ainda sangra, a questão da Boate Kiss. Ainda sangra. Aquelas famílias ainda não têm paz. Mas e se houver uma condenação efetiva? É o suficiente para elas terem paz, será? A paz é fruto da justiça. Se essas famílias conseguirem
estamos falando de condenação, mas também de reparação, algum tipo de reparação, que compreende a justiça. A paz é fruto da justiça. E a paz social também é fruto da justiça, né? Que também é significativo. Aonde são os maiores focos de violência da nossa cidade? Aonde são os maiores focos de violência na nossa cidade de Marau? Aonde tem mais injustiça social? Aonde são os maiores focos de violência no país? Aonde tem maior injustiça social? A paz é fruto da justiça. Claro que a gente às vezes fala só de uma paz. Eu quero estar em paz, paz isso comigo. Antes nós falamos em coração acelerado, né? Daí eu fiquei pensando, dá para ter paz com o coração acelerado? E também a gente tem que lembrar das dores, né? Porque a gente está falando aqui de uma avaliação do ano, de todas as dores que você teve, desafios ao longo do ano, né? E aí você chegar no final do ano e você buscar essa paz, eu digo, é muito difícil. Especialmente se você perder um ente familiar muito próximo, né? É uma dor muito difícil de você... eu acho que é só o tempo, Frei, o que cura uma dor? Eu estou fazendo só perguntas muito difíceis, Sim. né? Não, tem o tempo, né? A Camila já trouxe o cemitério vertical, né? Já escolheu a sua gaveta lá, né? Tudo certo, Não escolhi ainda, porque quem vai escolher é minha família, né? Eu vou estar morta, Frei. A minha já está escolhida. Mas eu já fiz, até refiz um seguro de vida, agora eu caprichei. Botei um pouquinho mais para ficar bem, tranquilo, deixar todo mundo bem. A minha já está escolhida, já está tudo certo, né? Mas a finitude da vida faz parte. Agora, traz muita dor e tem o tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Os lutos, né? Nós falamos de vários lutos. Tem os lutos que são reconhecidos, que são a morte de alguém, né? De um familiar. Então, tem um luto e as pessoas respeitam esse luto. E não se deve comemorar quando, por exemplo, perdi um familiar nesse ano. Eu não devo comemorar Natal É preciso. É preciso comemorar, é preciso. É que as pessoas confundem a alegria com deboche, né? Parece que eu estando comemorando, parece que eu estou debochando de quem morreu, parece que eu não estou nem aí para quem morreu. Não, é diferente. Semana passada, então, fiz o sepultamento de umas pessoas aí bem queridas, bem próximas nossas, aí eu falei pessoalmente para eles também. Eu disse, daqui uma semana vocês estão celebrando o 7º dia e tem Natal. Se tem que chorar, chora antes, mas reúne a família, faz a ceia. Talvez não com aquela pompa que vocês gostariam de fazer, né? Faz mais simples, mais calmo, mais tranquilo. Comemora, come, tá? E depois da ceia, se precisar chorar, chora de novo. Você sabe que isso é uma coisa muito de pessoas que têm uma certa idade, assim. Eu vejo muito que eles se preocupam muito o que as outras pessoas vão achar. Se me verem, após perder um familiar, se me verem eu sorrindo, se me verem eu comemorando, o que as pessoas vão falar. Isso é muito difícil, porque as pessoas ficam olhando muito o outro, né? E não a si mesmos, Frei. O tempo do luto tem que ter. Cada um tem o seu. Também negar o luto, ele vai cobrar ali na frente. Vai cobrar numa depressão e assim por diante. Então, eu estou em período de luto, mas eu fui convidado para uma festinha de aniversário, eu vou lá, fico um pouco e saio. Não tem problema. Claro, quando é o problema social, né? O que as pessoas vão achar que eu estou desrespeitando a memória do falecido, né? Também é difícil, mas não se desrespeita a memória, né? Do falecido comemorando, fazendo uma festa, tudo. Claro, agora se tem exagero, se eu estou vivendo como se nada tivesse acontecido, é diferente, né? Mas a gente tem que aproveitar os momentos de alegria, mesmo durante o luto. Eu brinquei esses dias, o Domingo da Alegria, né? Na liturgia nós temos na Quaresma o 3º domingo, é o Domingo da Alegria, no Advento também, o Domingo da Alegria, tanto na Quaresma como no Advento. Até nos velórios tem alegria. Tem. Até no velório tem gente lá contando um caos do falecido, lembrando um fato, contando uma piada. Eu sei de um velório histórico. Mas daí é demais, exagero, né? Nossa. Alegria e deboche é diferente. Sim. Então mesmo no velório, que é um ambiente todo triste, nós não vamos passar 20 horas só chorando. Nós vamos chorar, também vamos dar uma risada, contar um caos e assim por diante. A alegria é uma arma para enfrentar o luto. A alegria é uma arma fundamental. E esse ritual todo do velório, isso segue sendo aí o mais indicado para a gente começar a tratar o nosso luto? É necessário. Então tem os lutos reconhecidos, que
que é os velórios, as mortes, e tem os lutos não reconhecidos, que são mais complicados. O que é um luto não reconhecido? Por exemplo, eu perdi um bichinho de estimação que eu gosto, eu não vou ficar chorando, as pessoas vão dizer, chorando por causa de um bichinho. Um luto não reconhecido que também traz sofrimento. Um rompimento amoroso. Tá chorando por causa disso, por causa dele, olha o que ele fez para ti, olha o que ele aprontou. É um luto não reconhecido, é um pouco mais difícil de elaborar do que o luto reconhecido. Perdi um emprego, a questão afetiva sexual também, que passa por um luto. Tem vários lutos não reconhecidos, e a literatura trabalha eles também, que são mais complexos, porque daí a pessoa sufoca. A memória do morto é fácil, a pessoa pode dizer, olha, eu perdi, tô de luto, aconteceu isso, aquilo. Os lutos não reconhecidos são mais difíceis, mas precisa viver. Tem o tempo. O velório ele é fundamental, é importante. O tempo depois do luto, cada um tem o seu. Saudade fica, dor fica. Agora eu vou trazer aqui, o pessoal que acompanha o Frei Laércio deve ter visto um comentário, uma reflexão que ele fez há poucos dias na Mais Nova, e ele falava sobre a questão de dar um passo à frente, né? Sempre dar um passo à frente. Mas nem sempre é importante dar um passo à frente. Nem sempre é o certo dar um passo à frente. Às vezes é necessário recalcular a rota, é isso, Frei? Sim, eu peguei a frase de um jogador de futebol. Então, que ele diz, no final do jogo, o time dele ganhou. E aí o repórter foi perguntar, né, como é que foi e tal. O time dele estava numa situação ruim e tal, no campeonato. E ele disse, nós estávamos à beira do precipício, com essa vitória nós demos um passo à frente. Caíram no precipício, daí. Daí caiu. Daí, claro, peguei essa frase, né, descontraída para fazer essa reflexão. Quando a gente está à beira do precipício, né, se a gente está sem esperança, um passo à frente não é a melhor solução, né? Se eu estou no momento de desespero, no momento de dor, no momento que eu não vejo saída para nada, que a vida não tem sentido, dar um passo à frente é comprometer a vida. Hoje, em Roma, abre o ano da esperança. O Papa Francisco abre o ano da esperança. A esperança salva uma vida. Parece uma palavrinha que a gente fala, esperança. Uma pessoa que está passando por um momento econômico, financeiro difícil, que ela não tem mais esperança, a vida dela está em risco. Ela pode atentar contra a própria vida. A esperança salva uma vida. Sem dúvida. E aí, se a pessoa está em desespero total, dar um passo à frente naquele momento é colocar a própria vida em risco. É mesmo se jogar num precipício. Eu e minhas referências de livros e de filmes e de séries. E eu assisti a uma série, inclusive uma história real, de 5 meninos que foram condenados. Olhos que Condenam é o nome da série, eu recomendo, é muito legal. E injustamente eles foram condenados. E aí um dia um deles recebeu uma visita da irmã e ele fez uns questionamentos lá para ela e ela disse, porque felicidade é isso, é ter pelo que esperar. Acho que dá para ligar um pouquinho com a esperança também, sabe? O quanto as pessoas também têm que entender que elas ainda precisam viver algumas coisas, né? Se no início do bate-papo, né, a gente falava da ansiedade, se olha para frente com medo, com ansiedade, começa a dar ataque cardíaco, começa a dar ataque de pânico, ataque de ansiedade. Se olha para o futuro com esperança, é diferente. Na semana passada, eu recebi a visita de um amigo meu de Flores da Cunha, estava passando por aqui, veio aqui, e ele tem uma filha recém-nascida. Ele disse que ele pegou ela no colo domingo passado e pensando no mundo atual começou a chorar. Trouxe uma criança ao mundo, um monte de guerra, um monte de insegurança, tem droga, e começou a chorar. Diz ele, Frei, bateu o desespero. Né? Então, se tu pega uma criança e olha com esperança, opa, tem felicidade, tem alegria. Agora, olhar realmente para as coisas ruins do mundo, que não dá para negar também, nós não podemos negar. Mas, além de tudo isso, tem esperança. Tem muita esperança, tem muita coisa boa pela frente. Eu estou com 41 anos, já vivi muita coisa boa,
nesse ano, e tenho esperança de viver muita coisa boa ainda. As suas reflexões servem muito para as pessoas terem essa esperança, sabia? A gente conhece muita gente que espera a hora da sua mensagem na Rede da Mais Nova, que espera a sua mensagem no Refletindo a Vida no sábado, do Revista de Sábado, e que anota frases, sabe? Que anota frases. Tem uma nossa ali na redação, inclusive, né? Que às vezes comentamos sobre essas frases, assim. Mas se agarrar um pouco a isso também, né, é importante, né, Frei? Não, a vida tem que ser leve. Né? Eu tenho, agora amanhã eu saí de férias, amanhã dia 25 de Natal, de madrugada saí de férias para almoçar com a minha família em Santa Catarina, 500 quilômetros daqui. Vou lá, o pai teve um AVC faz uns 2 anos, vai para o 3º ano já do AVC. Desde o início, com ele a gente dava risada, não de deboche. A alegria que ajuda a enfrentar. Nós temos esses dias eu soltei um videozinho, as pessoas achavam que estava de férias, mas é um vídeo já gravado há mais tempo. Uma sobrinha minha, de 3 anos na época, pegou a bengala do pai, né, do vô dela, e começou a imitar o vô a andar com a bengala, por causa do AVC, né? E aí nós dávamos risada e damos risada. Como é que o vô anda? Tudo tortinho lá e tal, caminha. A alegria é uma ferramenta importantíssima para enfrentar todos os momentos. Todos os momentos. Tá? E vou falar alguma coisa aqui que pode chocar. Estive em contato, mas isso já faz muito tempo, com os bombeiros que resgataram, não sei se vocês vão lembrar, um ônibus que foi no norte do estado, aqui caiu com crianças. Um ônibus escolar. Um ônibus escolar na região de Erechim. Isso mesmo. Estamos falando com um dos bombeiros que resgatou. Estavam lá resgatando os corpos das crianças. Eles brincavam para poder enfrentar aquela dificuldade. Eles diziam, pesquei mais um. Para negar aquela realidade, né? Retirar crianças da água numa totalmente tragédia, para ter força para retirar. Vamos pesquei mais um, pesquei um grande. Não de deboche para as vítimas, mas para poder enfrentar a realidade. Então nós temos formas de enfrentar a realidade, por mais difícil que seja, né? Também quem está acompanhando aí, não sei como é que está a vida, se está uma porcaria, se está difícil, se está alegre, se está bonita. Fala aí para nós. Fala aí para nós. Tem como enfrentar com alegria, com esperança, né? Às vezes é preciso negar a realidade, como aqueles bombeiros tiveram que negar a realidade, não ficar pensando naquilo que, né, fingindo, estão pescando. Então, gente, e ele dizia para mim, falei, depois que eu fiz o serviço, que eu fiz a minha obrigação, né, como bombeiro, aí sim eu desabei. O senhor é de Criciúma, né? Nova Veneza, minha cidade de Natal, perto de Criciúma. Mas já jogou no Criciúma, não? Joguei no Criciúma. Disso? Não acredito, era boleiro. O Frei Laércio, ele jogou no Criciúma, para quem não sabia. Vamos lá então, filósofo, teólogo, psicopedagogo, pároco da Paróquia Cristo Rei de Marau e boleiro, gente. Atleta. Ex-jogador. Ex-atleta. Agora está aposentado, né? 41 anos, já está aposentado já. Não, nem falar. Tem uns que estão ainda na ativa com 41 anos. Mas eu fiquei 2 anos só no Criciúma lá, mas ainda bem que a minha carreira não prosperou. Vamos mandar uns beijos aqui pro pessoal. Marinês Poleto, Iseli, Fábia Argenta, Carmen Marlene Girardi, Fiorinda Colucci, Laudizeli, que sempre participa aqui conosco, Maria Pradegan, bom dia, Frei, Feliz Natal, boa viagem com tua família, o pessoal já está te desejando aqui, Frei Laércio. E nós, Camila, já estamos nos encaminhando para o final do bate-papo, porque já faz... Eu recebi aqui também, cara, muito bom essa conversa, eu comecei do nada e não paro de acompanhar. Mas eu não vou falar quem é, porque não fui autorizada. Não foi autorizada. Não fui autorizada. Mas nós recebemos muitos feedbacks também. Você sabe que eu tenho uma pergunta, Camila, eu não sei se o que tu ia falar, te interrompi? Não, é que, na verdade, como nós estamos nos encaminhando para o final, já vai dizendo para o Frei pensar numa mensagem mais bem profunda. Legal para repassar para a gente. Mas agora, Frei, uma vez eu vi uma pesquisa que falava que um povo europeu, não preciso citar aqui agora, ele vivia e era mais feliz porque eles não ficavam pensando muito no futuro, não ficavam criando muitas expectativas sobre o futuro. Quem sabe a gente tem aqui diminuir as nossas expectativas sobre a nossa vida. Isso, sem criar expectativas tão grandes para a gente não se frustrar tanto e ser mais feliz? Sim, tem um povo europeu, mas também nós temos os nossos indígenas, né? Que também a gente olha ali, eles
tranquilos, né? Às vezes estão ali acampados, sem preocupar com o futuro, tudo bem, tranquilo, né? As expectativas, os projetos, os planos fazem parte, não adianta, é a nossa cultura, faz parte da nossa cultura. Agora, o quanto de energia a gente coloca naquilo, né? O quanto de expectativa, né? Nós temos que nos planejar, vai começar um ano novo, a gente precisa, né? Profissionalmente, na família, a gente precisa se planejar. Se deu bem, tá tudo certo. Se não deu bem, tá tudo certo também. Esses dias eu... Não se cobrar tanto, né? Também. Sim. Eu recebi uma pessoa que ia fazer a prova da OAB. E estava num desespero. Ia fazer a prova da OAB e tal, e era a primeira vez e tal, e assim por diante. E aí comecei a conversar. Tá, mas qual que é o problema? E se você não passar, profissionalmente vai ser o fim? Não, não vai ser. E a tua família não vai te aceitar? Não sei. Então pergunta para ela. Pergunta para tua família. Tá, se tu não passar, o que vai acontecer? E depois ela foi, perguntou para a família disse, não, se não passar, tá tudo certo. Tá tudo bem. Em outro momento tu vai passar. Né? A gente tem que ter plano, tem que ter projeto, tem que se dedicar. Se deu bem, ótimo. Se não deu, bom, nós nos dedicamos. Não deu, são circunstâncias da vida também. Né? Não é o fim. Eu, nesse sentido, assim, a gente tem que estar pronto, né? Para o melhor que vem, mas também se vai aparecer alguma coisa, vai aparecer uma doença no meio do caminho, bom, não é o fim da vida também. Vamos focar força nela e pronto. O imponderável aparece. Né? Isso, Camila. Não sei, Rosana. eu tô pensando nessa frase. Tá. Ela tá... Pontos de interrogação, tá loading. Não, eu fico tá pensando. Baixando o arquivo. É verdade, eu fico pensando mesmo, sabe? Porque muitas vezes, assim, por mais que seja um pensamento legal, eu fico pensando se eu realmente concordo, que nem nós falávamos antes do perdão, né? Tu tá com a Ana, eu sou mais... Eu realmente eu levo a sério, fico pensando, será que é? Será que não? Mas a gente tem que fazer tudo o que nós queremos fazer. Falou da morte, eu tenho... Cada frei, quando falece, fecha o quarto, esse é o ritual. Fecha-se o quarto, o provincial vai lá, retira alguns objetos, faz uma mala, que é uma mala que lembra alguns objetos pessoais, que lembra a história daquele frade. A minha mala tá pronta lá. Tem mala com alguns objetos já descrito, tudo está pronto. Se Deus me chamar nessa noite, espero que não, mas também se me chamar nessa noite, eu vou. Tudo que eu queria ter feito até agora, fiz. Tem nada, eu não deixo nada aberto. Nada aberto. Aqui talvez é uma dor da gente. Não é que eu queira morrer agora, é diferente. Eu não desejo, mas eu quero viver. Mas essa consciência 120. é muito difícil, Frei, da gente ter. Entendeu? E também de se preparar para uma coisa como essa, como a morte. Embora a gente pense, a gente saiba que todos nós vamos morrer, assim, né? É muito difícil criarmos a nossa malinha que se a gente... Não, eu fiz o seguro de vida. Bem caprichadinho. Entendeu? De alguma forma, minha malinha... Tem isso na minha mala. Tem isso na minha mala. Mas é possível, Rosana. Assim, ó, eu perdi a avó fazem... 3 anos agora, perdi a avó. Sempre quando eu ia de férias, eu ia lá, passava uns dias com ela, ficava com ela. Naquele ano que ela faleceu em março. Eu fui em dezembro, rezei missa lá, missa dia 25 de noite, rezei a missa lá com ela. Tá? Ia visitar. O dia que ela morreu, eu não chorei. Tudo que eu vivia, tudo que eu queria conversar com a avó, eu fiz. Estava em paz. Alguns primos meus choravam desesperadamente. Mas eu sabia, não iam visitar, ela falava. É nesse sentido, Rosana. Deixar tudo tranquilo. Bom, se eu tenho uma mágoa com alguém... Bom, tá, vou perdoar. Essa é a minha técnica, tá, Camila? Estou pensando. A pessoa que eu mais rezo é aquela pessoa que eu mais estou com raiva naquele momento. Então, assim, ó, no top da minha lista de oração estão aquelas pessoas mais difíceis da minha vida. Depois aí vai perdoando, elas vão vindo para baixo da lista. Mas aí a gente reza. Não fica nenhuma porta aberta. Reza para elas com alguma intenção ou só... Essa é para ti. Essa é para ti. Para perdoar, para se libertar, para aquela pessoa não ter poder sobre você. É bem interessante. Senão tu vai dormir, Camila, pensando naquela pessoa que te machucou. Vai tirar teu sono. Exatamente, tu acorda pensando nela, tu sonha com ela. Nem no sonho ela te deixa em paz.
Por vezes. Que sacanagem, né? Júlia, quem é que ganhou os presentes? Vem aqui, Júlia, por favor, vem sentar aqui conosco. Hoje vocês vão ver a Júlia, gente, no último episódio do nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Júlia Berghetti Xavier aqui vai aparecer com a gente. Um dia que tu não tava, nós chamamos ela, sabia? Sim, eu tava com a Ana. Então tá bom. Então, minha segunda vez. aparição. Segunda vez aqui. Vamos. Me ajuda aqui, Júlia. E eu queria então. chamar o William e o Eduardo também. Dá? Depois, não lá. agora. Ó, Um por vez. Então, quem ganhou a nossa necessaire foi a Carmen Marlene Girardi, que deu bom dia logo que o podcast começou, né? Parabéns, Nós então, também Carmen. Temos a camiseta, né? Sim. A camiseta ficou com uma Fiorinda Colucci. Florinda, acho que é. Fiorinda. Fiorinda Colucci. Fiorinda e a Carmen. Mas tô lendo certo, Camila. Camila desconfiada demais, né, Desconfiada, gente? ela quer, para as pessoas verem que realmente Fiorinda? é feito sorteio. É que em cima tá Fiorinda, embaixo tá Florinda. E as duas, a Fiorinda e a Carmen, podem vir aqui na recepção da tua Rádio Alvorada, em horário comercial, até a próxima quarta-feira, né? Retirar os seus presentes. No último dia do ano não dá, Fia. No primeiro dia do ano não dá, não vai ter. Não? Não. Então vai vamos ter estender mais até um terça. pouco. Até terça, então. Terça tem que ser, porque no último dia nós não vamos ter a recepção viu? aberta. Que bom que eu tô aqui falando com vocês. Então, Aí, já me corrigiram. Na terça. Mas Na vem hoje, terça-feira. vem hoje. Já vem aqui, dá um abraço. dá um Presentinho abraço de Natal, né? Natal. Já aproveita. Hoje também não tá aberto? Ô, William, vem Não, mas aparecer vem aqui que a aqui. gente liga pra gente aqui Quinta. na rádio, que daí a gente abre, Quinta, dá. Não, mas nós não estamos aqui. Nós estamos aqui. Amanhã de manhã também vou estar aqui, então quer vir amanhã de manhã? Vem aqui, já aproveita e também. coloca embaixo da árvore, né? Nós de duas Quem Natal. trabalha em rádio sabe que é feriado, primeiro de ano, Natal, Não a gente tem. tá aí, né? A gente Nós gosta de duas. trabalhar. Aham. Chamar o William e o Agora eu vou me Eduardo. retirar. Vem aqui, a gente quer mostrar fica aqui aqui. um pouco da nossa produção, Frei Laércio, porque esse pessoal não aparece, Não. mas sem eles, esse podcast não existiria. Então, o William, pode sentar ali do lado do Frei, por favor? Vou Será que passar vai meu microfone pro William. Não William. precisa. Não, isso eu sei que Diz nós um vamos torturar oizinho. ele, não precisa tanto. É só pra ele aparecer. É. E o Eduardo vai sentar. Eduardo. Pra Vem nós aqui, terminarmos. Dudu, senta aqui com a O gente. William amarrou até o cabelo para aparecer, A né? nossa equipe toda aqui. Qual que é o meu lado bom? Gente, essa é uma equipe muito especial que fez acontecer esse podcast nesse ano de 2024. E Camila, a gente tem muito orgulho de dizer que continuaremos com esse projeto em 2025, não é mesmo? Legal. E o Igor também, em alguns momentos, esteve aqui conosco. O Mauro também esteve aqui conosco. A Ana participou de alguns programas e é importante, né, fazer referência a eles também. E a toda a nossa equipe que, de uma forma ou de outra, se envolve com esse projeto. E que bom que continuaremos o ano que vem, né, Rosana? A gente tira umas férias do programa agora. Sim. E aí depois a gente volta para falar de saúde e bem-estar. Show. Gente, vamos encerrar? E o Frei dá a mensagem dele? Frei, agora volta lá, William, que a gente precisa de vocês no lugar de vocês para a gente conseguir continuar. Obrigada, Ju. E é hora da gente trazer uma mensagem. Frei Laércio, por favor, essa é a sua câmera e a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse final de ano e o que a gente tem que ter no nosso coração. Vou pegar agora, véspera de Natal, uma história que eu gosto muito, repito, então talvez vocês já escutaram. Não deixem que lhes roubem a alegria. Tá? Uma vez eu fui celebrar o Natal numa comunidade e uma senhora veio e me abordou. Frei, roubaram a minha alegria. Por quê? Ela contou um fato que aconteceu naquele dia. Eu disse, também tentaram roubar a alegria do menino Jesus. Tanto é que os pais dele tiveram que levá-lo numa estrebaria. Então não importa se a tua vida está ruim, se está numa estrebaria. Como está? Não deixem que lhe roubem a alegria. Um feliz e santo Natal. Paz e bem. Paz e bem, santa alegria. Paz e bem, gente. Feliz Natal, um próspero ano novo, tudo de bom. E a gente retorna em 2025. Até o ano que vem, então, pessoal. Obrigada por tudo, viu? Obrigada pelos comentários, pelo carinho. Por quem encontrava nós na rua e dizia, vocês podiam falar sobre tal assunto. O ano que vem a gente tá com muitas sugestões também. Brigadão mesmo. E Feliz Natal para todos. Um beijo. Hoje à noite a missa vai ser campal, 8 horas da noite, em frente à matriz. Certo? Show. Tchau.
Beijo!